Pessoal, vamos corrigir agora o exercício 6. E ele fala o seguinte: qual dos gráficos abaixo representa a função y é igual a 2 mais seno de x? Antes de resolver essa questão, eu quero voltar, eu comentei na live e quero voltar um pouquinho na parte da teoria aqui. O que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente como é que é o gráfico da função y é igual a seno de x. Se você tiver em mente, tá, o gráfico de y é igual a seno de x ou do cosseno, no nosso exemplo aqui é seno, se a gente pegar as funções genéricas aqui, ó, com algumas transformações, então, por exemplo, eu posso alterar essa função, eu posso acrescentar valores na parte de fora, eu posso multiplicar. Então, eu vou construir uma genérica aqui, ó, a mais b vezes o seno de cx mais d. Então, essas modificações que eu posso fazer, ó, eu posso multiplicar o seno, eu posso acrescentar um valor, eu posso subtrair, eu posso multiplicar o x, aqui, que é o ângulo, eu posso somar ou subtrair ao ângulo. Então, são as alterações que eu posso fazer nessa função. Então, se eu observar essa função em relação a essa, o que eu posso falar? Observe que só tem o seno e o x. Então, para essa função aqui, o a seria 0, o b seria 1, né? Porque apesar o b é o que multiplica o seno, ele não aparece aqui, mas seria 1 vezes o seno de x. O nosso c seria o número que multiplica o x, aqui ele também não aparece, mas eu sei que x é a mesma coisa que 1x, né? Então, o c seria 1 e o nosso d seria 0. Já a minha função do exercício, a função é y é igual a 2 mais seno de x. O que eu posso verificar? Aqui eu tenho o a. O a vale 2, o nosso b continua valendo 1, o c continua valendo 1 e o d é 0. Então, observe, desta função para esta, o que está mudando é o a, é o parâmetro a. Se eu tenho conhecimento desse gráfico e eu sei o que o parâmetro a, faz de transformação no meu gráfico, fica fácil responder o exercício. Então, eu vou para o GeoGebra para a gente fazer essa variação do parâmetro a, para vocês verem o que vai acontecer. Então, só escrevendo aqui, o que eu vou fazer lá no GeoGebra? Vou fazer as seguintes funções, vou deixá-las aqui. Eu vou construir a função y é igual, vou construir essa, y é igual a seno de x, vou construir y é igual a 1 mais o seno de x. Nessa aqui, o a seria 1, o b seria 1, o c seria 1 e o d teria valor 0. Também só variando o a. Então, primeiro, vou fazer com a parâmetro a igual a 0, depois parâmetro a igual a 1, a igual a 2. Vou fazer também uma com a negativo para vocês verem. Se fosse menos 1 mais o seno de x, o que será que vai acontecer com o gráfico? Então, o a seria menos 1, o b seria 1, c 1 e d 0. Então, vamos lá no nosso GeoGebra. Então, igual eu falei, se você conhece o gráfico do seno de x e sabe o que é a modificação do parâmetro a, que transformação que ocorrerá no gráfico, fica fácil de responder o exercício. Então, vou pegar aqui o GeoGebra.
Pronto, já está aí o GeoGebra. Vamos lá. Então, a primeira função que eu quero fazer é a do seno. Y igual a seno de x. Observe que eu estou digitando aqui na entrada y igual a seno de x. Então, ele produziu ali a minha função aqui, ó, f. Essa verde. Agora, vamos alterar o parâmetro a. Vamos fazer y é igual a 1 mais o seno de x. É a g, essa vermelhinha. O que eu posso observar? Se eu modificar apenas o parâmetro a, vocês podem observar que a curva, o formato dela não mudou. Era esse verde, agora está vermelhinho. O formato é o mesmo. O que aconteceu? O gráfico ele deslocou. Ó. Se antes aqui ele estava no 0, quando eu acrescentei mais 1, 0 mais 1 foi para 1. Aqui, ó, o 90 graus, o π sobre 2, ele estava na altura aqui, ó, do 1. Então, se eu acrescento mais 1, no próximo gráfico, ele vai ficar na altura do 2. Então, o parâmetro a faz o gráfico deslocar verticalmente para cima e pode também ser para baixo. Vou fazer aqui primeiro a do exercício, ó, y é igual a 2. Vou acrescentar 2. Que previsão que a gente pode fazer? O gráfico vai subir 2 unidades. Então, se antes ele passava no 0, agora ele passa no 2. Então, o gráfico desloca 2 unidades para cima. E aquela última que eu listei lá era com A negativo. Se o A for menos 1, mais o seno de x. Então, se ao invés de acrescentar um valor positivo, você acrescenta um valor negativo, a sua curva ela desloca uma unidade para baixo. Então, a gente faz a variação só do parâmetro a, o seu gráfico ele vai só deslocar na vertical, para cima, se o a for positivo, e desloca para baixo, se o a for negativo. Então, só para ilustrar aqui, agora eu vou pôr a mais seno de x. Então, o programa do GeoGebra ele pergunta, ele identifica esse a como sendo um parâmetro, e ele pergunta, você quer criar controles deslizantes? Então, vou criar. Então, observe que aqui tem o a. Ó, se eu for deslizando, vamos pôr o a igual a zero. O a igual a zero era a função seno. Né? Essa aqui, ó, ficou lilás. Se eu for aumentando o valor do a, valores positivos, observe que a curva ela vai começar a subir. Ó. Ela começa a subir. Então, ó, quando o a for 5, observe que do 0 ela subiu lá para o 5. E se eu for pegando valores negativos para o a, então, aí a curva ela vai descendo. Então, aqui, ó, se o a for menos 4, esse ponto aqui estava no 0, agora vai descer lá para o menos 4. Então, um deslocamento vertical para baixo. Então, se eu fizer uma animação aqui, ó, vocês conseguem acompanhar. À medida, né, que eu vou subindo o valor do a, o meu gráfico vai deslocando verticalmente para cima. À medida que o valor do a vai ficando cada vez menor, o gráfico vai deslocando para baixo. Então, foi essa parte, né, uma das partes que eu mostrei na live, o pessoal ficou confuso. Espero que agora esteja mais claro. Então, o parâmetro a só faz o deslocamento do gráfico na vertical. O formato do gráfico permanece o mesmo. Vamos voltar lá, então, no nosso exercício. Então, no nosso exercício, eu sei que esse gráfico vai ser esse gráfico aqui, deslocado 2 unidades para cima. Então, o gráfico do seno, né, por isso que eu falei, vocês têm que ter ele em mente. Como é que é o gráfico do seno? O gráfico do seno, se a gente fizer para a primeira volta, ele sai aqui, vamos pôr aqui, ó, o 1 e o menos 1.
o seno, quando é só seno, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Então, ele faz isso aqui, ó, um pouquinho, 90, 180, 270 e o 360. Então, o seno de 0 é 0, o seno de 90 é 1. Vou fazer uma pontilhada aqui. O seno de 180 é 0. O seno de 270 é menos 1, então está aqui embaixo. E do 360 é 0. Então, o gráfico do seno é esse aqui, ó. Ele sobe, desce. Então, esse gráfico aqui vai ser esse gráfico aqui, sofrendo um deslocamento de 2 unidades para cima. Então, se ele estava saindo aqui do 0, o meu gráfico tem que sair do 2. Então, vamos pensar, poderia ser a letra A letra C aqui não pode, porque está saindo do 0, então já vou descartar essa possibilidade. Vou descartar aqui também a letra B, tá? Porque está saindo do 3. Vou descartar também a letra E, que está saindo do 1. Eu ficaria entre a letra A e a letra D. Aí lembra o seguinte, quando eu mudo só o parâmetro A, o formato da curva não muda. Então, entre a letra A e a letra D, a que tem o mesmo formato aqui, é a letra D. No 90 graus, aqui ia no 1. Se eu desloco 2 unidades para cima, 90 graus vai no 3. Então, vai ser a letra D.